Muito bem, pessoal, vamos aqui para o segundo vídeo aí da série, partindo daquele evento, né, que eu participei com a IBM sobre Big Data e Data Science. Então agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo. A primeira vocês viram aí o Fabrício Lira falando sobre as ferramentas da IBM, dando uma visão geral de tudo isso, e agora é o Ricardo Ogando, astrofísico do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, um cara que manja muito de, lógico, né? Astrofísico profissional. E ele vai fazer um apanhado muito legal, o papo com ele, porque ele fez uma retrospectiva praticamente, né? Desde a invenção do telescópio e tudo mais, explicando como que o Hubble ajudou muito e como que os novos projetos aí também são muito importantes e tem tudo a ver com o Data Science, com o Big Data. Então ele vai explicar lá os grandes, o Sloan, né, o SDSS e vários outros grandes projetos que tem aí pelo mundo que usam, né, que só são possíveis de serem realizados graças às ferramentas de Data Science, de Big Data que existem hoje para astronomia. E eu até falo, né, para o pessoal, eu acho que até repeti aí algumas vezes que hoje o pessoal pergunta para mim, negócio de astronomia você tem que saber inglês para qualquer coisa, mas além do inglês, você tem que saber programar. Se você sabe programar, se você sabe mexer com as ferramentas de Data Science, se você sabe mexer com Big Data, analisar os dados e tudo mais, você tem um futuro aí brilhante, principalmente na área de astronomia, porque ele vai falar aí nessa parte que ele vai contar, os grandes observatórios que vêm por aí, a quantidade de dados que eles vão gerar é realmente impressionante. Então, fiquem aí com o Ricardo Ogando falando sobre as aplicações de Data Science e Big Data na astronomia. Eu vou chamar aqui para conversa também o Ricardo, astrofísico aí do Observatório Nacional, para ele falar para a gente, contar para a gente, né, a astronomia, então, como eu falei aí no começo, né, ela é muito dependente da tecnologia, né? Como o próprio Fabrício falou, né? O ser humano saiu lá de dentro da caverna e começou a olhar para o céu. O cara, ele contava o ciclo da Lua em osso de animal, para vocês terem uma ideia, eles iam marcando. E óbvio que isso foi evoluindo muito. Então, vou chamar o Ricardo aí pro papo, para ele falar para a gente, passar um histórico aí para a gente um pouco de como toda essa tecnologia, né, vem evoluindo aí. Ele vai citar uns projetos muito interessantes que são usados hoje e vai contar um pouco para a gente o que vem aí no futuro e dar um exemplo para a gente também, né, Ricardo? Como que o astrônomo pode usar, por exemplo, a tal da inteligência artificial aí na prática aí. Então, bem-vindo aí, obrigado também por estar presente aqui nessa conversa. Passar aí para o Ricardo aí do Observatório Nacional. Obrigado, Sérgio. Obrigado, IBM, pelo convite, estar aqui nesse evento. Como você falou, quando o ser humano saiu da caverna, né, ele já olhou para o céu para tentar entender o mundo, né? Então, acho que a Luciana pode falar isso depois. Talvez seja o primeiro modelo meteorológico, né? A gente tentar entender as estações do ano. Isso realmente você se traduz não só nas folhas, nas árvores, mas de uma maneira bastante previsível na posição das estrelas no céu, né? O céu muda ao longo do ano, né? As estrelas que surgem e desaparecem, né, à medida que a Terra vai girando em torno do Sol, e o ser humano olhava lá para cima, percebeu esse padrão e aí conseguiu já imaginar verão, outono, inverno, primavera, imaginar todas as estações e se planejar para finalmente fazer o seu plantio e conseguir se estabelecer, né? Bom, a astronomia, essencialmente, realmente evoluiu muito nos últimos 2000 anos, que se considera que foi a fundação da astronomia, quando Hipparcos, que é um grego, ele fez o primeiro catálogo de estrelas, que da ordem de... não chega a 1000 estrelas, né? A gente vai falar aqui de projetos que pretendem catalogar bilhões de objetos. Enfim, era o que estava visível, né? É o que está visível no céu. Você tem cerca de 1000 estrelas a olho nu, é o que você consegue ver. E o próximo passo nessa história vem com o Galileu, né? Já ali por volta de 2600, em que ele vai ser um dos primeiros caras a usar uma luneta para observar o céu e fazer registro, né? com lápis, né? Vai desenhar. Pode imaginar lá o Galileu à noite observando Júpiter e seus satélites,
Foi uma observação essencial para a gente entender que o modelo geocêntrico não funcionava, ou seja, que na verdade, que a Terra não estava no centro do universo. Então, ele lá com uma velinha acesa à noite, desenhando Júpiter e as posições da Lua ao longo do tempo, e vendo que tinha uma luas orbitando Júpiter. Né? E você tem, aí, a partir daí, você ganha um desenvolvimento bastante grande em ótica. Né? Essa foi um grande salto da astronomia ali no início. Você desenvolveu novas lunetas, novos telescópios, e aí um nome importante nessa área é o Herschel, no século XVIII. Ele foi o primeiro cara, um dos primeiros caras a observar cometas, descobriu Urano. Ele viu umas tais de umas nebulosas, que na época não se sabia o que era, se era parte da nossa galáxia ou não. Na verdade, na época nem se sabia o que era a nossa galáxia. Né? Hoje a gente sabe que é o disco, que a gente vê uma faixa branca no céu, que a gente chama de Via Láctea. Os gregos chamavam de Via Láctea por causa dessa forma, enfim, dessa aparência esbranquiçada. É o disco da nossa galáxia, que é uma galáxia espiral. Né? Como é uma coisa de astronomia, eu vou ter que mostrar a figura, né? Senão não vale. Então tem aqui uma espécie de uma galáxia espiral, né? Similar à nossa, e na verdade, na verdade é uma de, enfim, bilhões de galáxias no universo. Né? Então, esse foi um grande debate no início do século XX, se a nossa galáxia era tudo que existia, ou se era uma galáxia de várias. Né? Depois, então, acabou se descobrindo que existiam outras galáxias fora da nossa, né? Essas nebulosas, essas nebulosas eram outras galáxias. E então, o Hubble foi um cara muito importante nesse papel, né? Que é o astrônomo que batizou o telescópio espacial. Depois, o nome dele foi usado para batizar o telescópio espacial. E, nesse mesmo momento, a gente descobriu que o universo estava em expansão. Isso foi uma observação absolutamente revolucionária, levou uma série de consequências. Por exemplo, a gente imaginar o Big Bang, né, que é a origem do universo, e a gente dá um salto aí de quase uns 100 anos, né, para o final da década, para o final do século passado, e a gente descobre, na verdade, que o universo não só está em expansão, mas ele está em expansão acelerada. E o combustível, vamos dizer assim, que acelera essa expansão do universo, uma coisa que ninguém sabe o que é, se definiu chamar de energia escura, e, bom, está todo mundo correndo atrás disso. Então, com o surgimento da tecnologia digital, né, nesse meio tempo, a gente passou do lápis para a máquina fotográfica, para finalmente detetores digitais que te permitiam uma rapidez muito maior em adquirir os dados, muito mais rapidez, muito mais sensibilidade, muito mais uma linearidade no comportamento. Né? E agora, isso veio com uma consequência dessa avalanche de dados que foi mencionado aí. Né? Principalmente no momento em que esses detectores digitais eles passaram a crescer. No início eles eram bem pequenos. Hoje em dia, você tem projetos com detectores da ordem de de 500 megapixels, né? meio gigapixel. O LSST, né, que é esse Legacy Survey, Space-Time Survey, ele vai gerar, ele tem a câmera dele vai ter mais de 2 gigapixels, né? Ou seja, é um pouquinho maior só do que o que está aí no seu celular. Né? Então, se a câmera de 10 megapixels no celular às vezes estoura, né? Você tirando foto toda hora, postando no Instagram, estoura seu celular. Imagina se você tivesse uma câmera de 2 gigapixels. Né? Então, como foi falado, isso é um grande desafio hoje, em especial no caso desse levantamento, que ele realmente quer mapear o céu no seu dia a dia. Então, uma das grandes revoluções nessa área foi construir um telescópio bastante grande, né? Ou seja, se ele é muito grande, você tem a capacidade de absorver a luz das fontes muito fracas rapidamente, né? Enfim, de galáxias muito distantes, por exemplo. E usando um detector grande, você também consegue cobrir o céu rapidamente. Né? Você precisa apontar para menos regiões do céu. Então, ele vai fazer esse filme em alta definição do céu e que, bom, a consequência é que você precisa lidar com isso. Né? Esse é um problema sério. Né? Quando você faz essas imagens, você precisa processar elas.
o que se chama de reduzir os dados, precisa tirar uma série de efeitos eletrônicos dessas imagens para que elas possam ser analisadas cientificamente. Finalmente, você extrai as fontes dela, né, define onde está, né, nessas imagens, você consegue definir a posição das estrelas, das galáxias, e a gente vai falar daqui um pouco disso. Como é que a gente sabe o que é uma estrela, o que é uma galáxia nessa imagem? E para esses novos projetos, você vai ter milhões, até bilhões de fontes. Né? Realmente são catálogos bastante grandes, com muitas propriedades associadas a cada objeto. E se você está fazendo um filme do universo, para cada objeto você tem um instantâneo, né? Ou seja, você tem uma evolução no tempo, essa é uma outra revolução. Você tem uma série temporal das propriedades desses objetos. Então você tem várias detecções. Então você pode ter trilhões de linhas na tabela se você considerar a evolução no tempo do universo. Né? No início dessa história toda, né, à medida que você observava as galáxias próximas, que são fáceis de você definir, isso é uma galáxia, né? Bastante óbvio que isso daqui é uma galáxia. Os astrônomos, quando você tinha da ordem de milhares, os astrônomos ainda conseguiam se reunir, faziam até competição para ver quem classificava melhor, né? ou para testar a subjetividade da classificação, porque é no olho. Então, essa daqui é uma espiral, essa daqui é uma galáxia elíptica, essa galáxia reticular, essa é uma irregular, né? Você tem vários tipos de galáxias e cada astrônomo via de um jeito, você precisava resolver isso. Então, eles faziam competições, vamos dizer assim, comparação entre si, via quem classificava mais rápido. Então, isso na década de 90, mais ou menos, ainda era factível, né? Você conseguia fazer esse tipo de coisa. A partir do momento que você tem milhões de objetos, já fica mais difícil. Uma solução bastante interessante foi usar a ciência cidadã. Né? Existe uma plataforma chamada Galaxy Zoo, onde qualquer pessoa pode se registrar e olhar as galáxias e classificar ela, por exemplo. Né? Isso também tem um certo limite. Né? Tem um certo limite de pessoas que podem acessar certas galáxias, tem um limite também na acurácia delas, na precisão, em quão boas é a classificação delas. Agora, isso te dá uma outra vantagem, porque a partir dessa amostra enorme, que um monte de gente olhou e classificou, você tem uma amostra bastante confiável da classificação desses objetos e que finalmente você pode usar como uma amostra de treinamento, né, para usar a inteligência artificial, usar aprendizado de máquina para realizar essa classificação para o resto do universo. Então, você classifica uma amostra, uma subamostra, né? E quanto maior, melhor e mais completa, né? Explorando todo o espaço de propriedades. E a partir dessa subamostra você consegue aplicar ao resto do universo. Né? Agora, antes disso, como eu falei, você precisa definir o que é uma estrela e o que é uma galáxia. Né? Isso é fundamental quando você está lidando com esses milhões de objetos. E principalmente quando você está lidando com o universo distante. Tem aquela expressão popular, né, que diz que de perto ninguém é normal. Né? Então eu gosto de brincar que de longe todo mundo é pontual ou pontiforme. Né? O Bruno acenou ali. Então todo mundo de longe, todo mundo é pontual, parece um ponto. Né? E esse é um problema, né? Esse é um problema, porque a forma, né? O quão pontual a coisa é muito útil para você definir o que é uma estrela e o que é uma galáxia no universo próximo. Uma galáxia próxima ela vai aparecer plena, né? Esplendorosa, grande na sua frente. Mas à medida que você vai indo para o universo cada vez mais distante, ela vai ficar muito, muito pequena. E você vai confundir ela. Só olhando, né, a forma dela, você pode confundir ela com uma estrela. Então, aí o que acontece? Como é que você resolve isso daí? A sorte é que, se você observa essa galáxia em várias bandas, né, ou seja, em várias cores, vamos dizer assim, essas cores elas não se distribuem aleatoriamente nesse espaço multidimensional. Né? Elas seguem uma certa ordem. E, mais uma vez, de posse de uma amostra de treinamento, que no caso, por exemplo, desse problema
vai vir do telescópio espacial Hubble, que justamente por ele estar fora da atmosfera, ele não é afetado pela turbulência da atmosfera que deforma as imagens e torna essa classificação, né, do que é uma estrela, do que é uma galáxia, muito mais difícil, né, porque a sua imagem está mais borrada, por exemplo, da atmosfera, por causa da atmosfera. Então, se você tem um telescópio espacial Hubble fora da atmosfera, ele não é afetado por isso. Então, você tem imagens muito nítidas do universo distante. Então, você consegue, lá no universo distante, conseguir ainda dizer o que é uma estrela e o que é uma galáxia, né? E você associa esses catálogos com o que você observa na Terra, né, com seus catálogos de cores, de outras propriedades relevantes, e faz esse treinamento, usa o seu algoritmo de preferência, né, tem todo um catálogo de algoritmos, né, de inteligência artificial, e existem vários trabalhos comparando eles, né, mas em geral eles vão ter, se bem implementados, né, redes neurais, florestas aleatórias, todos eles vão te dar resultados muito bons, né, se sua amostra de treinamento corresponde ao que você tem na realidade, né? Então, isso é uma coisa que é usado hoje no dia a dia na astronomia, né? Eu faço parte de um projeto, o Dark Energy Survey, o levantamento da energia escura, que é um precursor da LSST, a gente pode dizer, né? Ele tem essa câmera de 500 megapixels, tem amostras de centenas de milhões de galáxias, vai até uma distância mais distante que a metade da idade do universo, né? E você precisa usar esse tipo de método para definir quem é quem, né? De uma maneira bastante confiável, e poder fazer as suas análises, poder dizer como as galáxias estão distribuídas no universo e poder finalmente definir e tentar entender um pouco melhor o que é essa energia escura, tá? Uma coisa interessante nessa história toda, né, como foi falado, para você lidar com essa quantidade de dados toda, né, tipicamente os projetos vão ter uma infraestrutura privada, né, grandes computadores, supercomputadores, né? O projeto Gaia, por exemplo, que podem ser compartilhados com os outros projetos, mas vai ser uma iniciativa privada, né, exclusiva para usos de certos projetos. Essa semana vocês devem ter visto que foi lançado um mapa, o mapa mais preciso da nossa galáxia, da Via Láctea, feito pelo satélite Gaia. É um levantamento de astrometria, ou seja, ele mede a posição das estrelas com extrema precisão e acompanha ao longo dos anos, então consegue ver as estrelas se movendo no céu, né, definir o seu movimento próprio. E boa parte das simulações e das análises desse projeto foram feitas num supercomputador em Barcelona, o Mare Nostrum, né, que fica dentro de uma capela. É um negócio lindíssimo, muito, muito interessante, e que usa infraestrutura da IBM, né, para fazer essa análise, né. Agora, no dia a dia, para o astrônomo que participa desses projetos, né, e que está desenvolvendo softwares para esses projetos, precisa implementar a análise distribuída em paralelo, né, ele não vai, em geral, essas infraestruturas têm muita burocracia, ou tem uma barreira grande para você entrar, né, e submeter, e contar tempo e tudo mais. O que ele vai fazer é implementar máquinas virtuais na nuvem, né? Então, isso está sendo muito comum hoje em dia, você fazer, tem diferentes implementações, né, de máquinas virtuais na nuvem, onde você vai poder testar o seu programa de uma forma distribuída, né, e na astronomia você tem muitos casos que são os ditos muito paralelos, né? Então, a análise de uma região do céu não depende de outra, né? Então, você pode analisar essa daqui separada dessa. Então, você simplesmente espalha as diferentes regiões do céu em diferentes máquinas virtuais e realiza a sua análise de uma maneira bastante eficiente, né? Então, essa é um uso, e isso é sob demanda, né? Você não precisa gastar com manutenção, você não precisa comprar uma máquina, manter no seu instituto para fazer esse tipo de coisa, né? Você
vai na rede, na nuvem, implementa o que você precisa, usa, testa, e depois você, quando precisar ir para a produção, né, usar o código de verdade para fazer a sua análise, aí você pode ir para a sua infraestrutura privada. Tá? Esse telescópio LSST está planejado para aparecer, ter sua primeira luz no ano que vem. Né? Realmente vai revolucionar a astronomia, isso aí não há dúvida, porque você realmente vai ter um filme em alta definição do universo, e com isso você vai ver tudo que se move no céu. Né? Asteroides, principalmente a gente se preocupa com aqueles que podem bater com a Terra, né? E isso é certamente uma questão. Supernovas, né? Supernovas são você nunca sabe onde elas vão explodir, então por isso é importante você repetir a observação do céu, e quanto maior a região do céu que você observar, maior a chance de você encontrar uma supernova. E essas supernovas, tem supernovas especiais cujo brilho é muito bem conhecido e você pode usar para estimar a distância, né? E é fundamental para entender essa tal da energia escura. Né? Só para voltar então um pouco mais, né? Então a gente já falou de escalar com a ciência cidadão, compor os dados, né? E isso a gente tem, a astronomia tenta implementar isso através do chamado observatório virtual. Então a astronomia é uma ciência pródiga nisso, até eu diria, né? Em disponibilizar dados. Tipicamente a contrapartida que um observatório, um levantamento dá para a sua operação é deixar esses dados públicos, acessíveis, para que todos possam usar. Na verdade, essa foi uma das grandes revoluções na astronomia por volta da década de 90, início dos anos 2000, com um projeto chamado Sloan, né, que ele não só foi o primeiro a fazer a maior imagem digital do céu. Quando eu falo imagem digital do céu, realmente compor, fazer um mosaico de todas as imagens que ele fez, né, e compor numa grande imagem digital que você precisava de, sei lá, milhares de TVs de alta definição para, se você fosse colocar na resolução nativa essa imagem em televisões. Né? E o grande diferencial desse projeto é que ele simplesmente disponibilizou de uma maneira bastante acessível, né, que às vezes tem projetos que disponibilizam, mas não está acessível, os dados. Então toda a comunidade podia usar, baixar, analisar e aplicar das maneiras mais criativas possíveis nas mais diferentes áreas. Tanto vindo do sistema solar, passando para a nossa galáxia, galáxias distantes, quasares, tudo quanto é tipo de ciência foi feito usando esse levantamento, e também foi um dos pioneiros na aplicação de inteligência artificial. Então, acho que para finalizar aqui a minha participação, sem dúvida, existe uma ligação muito forte hoje em dia entre desenvolvimento de software, principalmente na área de aprendizado de máquina, para você ser capaz de analisar a quantidade de dados que é produzida em astronomia hoje em dia. Né? Isso até, inclusive, a astronomia é uma carreira linda, incrível, mas às vezes não é um fim em si mesma. Então tem formado muita gente capaz de resolver problemas, né? Que entende de estatística, que entende de programação, e que, enfim, terminado o seu doutorado, por exemplo, estudou uma galáxia distante, estudou um asteroide no sistema solar, pode muito bem ir para a indústria, né? E frequentemente tem acontecido, né? Até mesmo no Brasil tem uma absorção bastante grande de ex-astrônomos trabalhando na área de ciência de dados. Né? É um fenômeno bem interessante por causa dessa ligação, né, bastante grande entre as áreas. É isso aí. Obrigado. Muito legal, Ricardo. Isso aí é verdade mesmo. A gente vê, né? O pessoal sai e vai falar, mas eu fiz astronomia. Não tem problema, que você manja do data science, é isso que o pessoal precisa hoje.